Embora muitas vezes não pareça, computação e matemática andam de mãos dadas. E nessa aula vou abordar um tópico que tem a ver com matemática, sim, que é chamado de álgebra booleana. E antes que você se desespere e, enfim, saia desse vídeo, eu prometo para você que esse é um tipo de matemática extremamente simples, que vai envolver apenas multiplicação e soma. E para deixar isso mais simples ainda, vai ser multiplicação e soma de zeros e uns. Prometo para você que não é algo complicado e você vai conseguir entender sim. Se não conseguir entender vendo esse vídeo pela primeira vez, volte, repita o vídeo, mas eu peço que você veja esse vídeo com atenção, porque sim, isso é um tópico importante, não é um tópico que você pode escolher pular e lá na frente tentar entender. É importante que você tenha que entender esse tópico agora, porque quando a gente chegar lá na parte de condicionais, controle de fluxo, a gente vai usar essa álgebra booleana para definir essas condições dentro do nosso código. Então, vamos lá para o VS Code e vamos ver como é que funciona na prática essa tal de álgebra booleana. Então, eu estou aqui no VS Code, vou criar uma nova página novamente, aula 06, e criar nosso arquivo index.js. Beleza, aqui a gente vai falar sobre álgebra booleana, sobre o tipo booleano que a gente chama de boolean, que representa basicamente a true e false. False. Tá. Quando a gente vai criar uma constante ou variável que tem um tipo booleano, a gente já viu que a gente usa o valor true ou o valor false. Então, para a gente explicar aqui o que é a álgebra booleana, vamos ver aqui alguns exemplos da vida real. Por exemplo, para eu decidir se eu vou para a praia, eu tenho algumas coisas que eu levo em consideração. Por exemplo, eh, vou para a praia se for final de semana. E o i aqui é importante, a gente vai ver por quê. E se estiver fazendo sol. Ok, eu tenho duas condições aqui para decidir se eu vou para a praia. Como é que eu traduzo isso em código? Então, eu tenho uma constante que é vou para a praia. E essa constante ela vai receber um valor booleano. É true ou false. Ou eu vou ou eu não vou. Não tem o meu termo aqui. Então, vou para a praia. Depende se for final de semana. E, esse i aqui na minha frase, eu vou escrever ele. Na programação a gente usa esse duplo e comercial. Isso é o i numa condição. Eu vou para a praia se for final de semana e se estiver fazendo sol. Então, final de semana, que eu vou trocar aqui só por F10. Final de semana e sol são duas outras constantes que eu vou definir aqui em cima. Final de semana, eu vou dizer que sim, é um final de semana, true. E eu vou dizer que constante, sol, sim, está um dia ensolarado, também vai ser true. Se a gente for ler essa frase, se for final de semana e for true, e se estiver fazendo sol também é true, isso quer dizer que sim, eu vou para a praia do final de semana. Então, se eu botar um console.log, eu tenho que vou para a praia, provavelmente vai ser true. Então, vamos ver isso daqui na prática, entrando na parte da aula 6 e usar o node.js. Não apareceu nada aqui. Depois não está salvo. Agora sim. True. E a álgebra booleana ela tem a ver com a gente manipular valores true ou false. Então vamos ver o que acontece. Por exemplo, se não estiver fazendo sol, se tiver um dia de chuva, então sol vai ser false. Quando eu mudo isso daqui para false, essa minha sentença, se eu olhar para essa frase aqui, eu só vou se for final de semana e se estiver fazendo sol. Ou seja, se estiver chovendo, eu não vou. Então, isso daqui agora tem que retornar false. Se eu for no meu código, ok, false. Então, você vê que a gente consegue traduzir condições numa expressão. Numa expressão aqui, usando programação, usando JavaScript. E a gente consegue converter isso também numa fórmula matemática, numa equação matemática de zeros e uns. Como eu converteria essa sentença, essa linha de código, numa equação matemática? Aqui a gente vai inverter, a gente vai começar pelas condições e aí vai ter um resultado final. Então, tudo que é true, a gente considera que vai ser 1. E tudo que é false, a gente considera que vai ser 0. Então, eu tenho que final de semana é true, então vira 1. Sol aqui está como false, então vira 0. E o i
a gente troca por um valor de multiplicação, pela operador de multiplicação. Então, se eu tenho 1 vezes 0, o meu resultado final vai ser 0, ou seja, vai ser falso. É justamente o que aconteceu aqui. Então você vai ver que você consegue, a álgebra booleana é sobre isso, é sobre você ter valores true ou false, que você converte em zeros e uns, e você vai ter operadores matemáticos, aqui a gente viu o i, mas também existe o ou, e a gente vai ver num outro exemplo agora. E para a gente entender o operador ou, vamos para o seguinte exemplo. Vou dormir se estiver tarde ou se eu estiver cansado. Ou seja, a gente tem novamente aqui uma ação, um resultado, que é o ir dormir, eu vou ou não vou dormir, baseado em duas condições. Se estiver tarde ou se eu estiver cansado. Como é que a gente escreve isso como sendo código? Então eu tenho const vou dormir, ele depende de dois valores, o tarde e cansado. E o ou a gente representa dessa forma aqui, com essas duas barras. Isso daqui é equivalente a um ou numa expressão, uma frase. Então, eu tenho que definir aqui os valores de tarde. Digamos que tarde aqui seja false. Porém, o cansado vai ser igual a true. Então, diferente do i, o i, ele sempre, quando você tem uma sequência de is, e aqui poderia ter mais, aqui eu tenho só duas condições, mas pode ter três, quatro, é só você encadear outros operadores aqui com base em outra condição, por exemplo, esse pode ter uma sequência, quantas condições você quiser. Ou da mesma forma, o i, ele tem uma particularidade. Se uma das condições, se você tivesse 10 condições aqui em uma sequência, e uma delas for false, é como se você tivesse uma operação matemática onde você tem uma sequência de uns, mas basta você ter um zero que ele anula o valor daqui tudinho. Então tudo isso daqui vai se tornar zero. Ou seja, se algo for falso numa sentença que tem vários is em sequência, aquilo vai ser falso. É uma forma de você rapidamente identificar o resultado de uma condição que é muito complexa. Você tem vários is, que é várias multiplicações. Se um for falso, você está multiplicando algo por zero. Sempre vai ser zero. Diferente disso, a gente tem o ou. Aqui, por exemplo, eu tenho o tarde, ele é falso, ou seja, ele vira um zero. E aqui o true, o cansado, ele é true, então ele vira um. Vamos escrever isso daqui numa equação matemática. Então eu tenho tarde é falso, eu tenho zero. E cansado é true, eu tenho um. Só que, diferente do i, que vira um operador de multiplicação, aqui o ou, ele vira um operador de soma. Então seria dessa forma aqui. E o resultado disso é 0 mais 1 é 1. Então se eu pegar esse vou dormir e colocar um console.log aqui, no vou dormir, vou comentar isso daqui para não atrapalhar nosso teste. E aqui a gente vai ter true. Por quê? 0 mais 1 igual a 1, então 1 é true na álgebra booleana. Mas, João, se eu tiver, por exemplo, esses dois sendo true, esse valor aqui vai dar 2. Na álgebra booleana, qualquer valor numérico acima, que não seja 0, ele é considerado true. E não só numérico, se for um texto, por exemplo, ele também é considerado true se ele não for um texto vazio, enfim. Você pode converter diferentes tipos em um tipo booleano. E com números é dessa forma. O 0 é false, qualquer coisa acima de 0 vai ser true. Então, por exemplo, aqui se é true e true, no final ele é um número positivo. Basta você saber que é um número positivo, que no final das contas vai ter o true. E a única forma de isso retornar false, numa sentença, numa condição onde você tem vários ous, é se todos forem falsos. Se tudo for falso, essa é a única forma, porque você vai ter 0 mais 0. E isso vai gerar um 0 que, na álgebra booleana, é o equivalente a false. Então a gente viu aqui que você pode usar o operador i, você pode usar o operador ou. Quando você tem um i, se um for false, todo o resto vai ser false. Quando você tem um ou, se um for true, todo o resto vai ser true. E aí você pode, por exemplo, ter uma operação mais complexa, uma condição mais complexa, onde você tem o operador e o operador ou junto numa mesma linha, gerando uma condição mais complexa. Que aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a sentença seria essa: vou para academia se. Aqui vamos ter uma condição mais complexa.
A primeira é, se eu não estiver cansado, eu vou para academia. E aí eu vou ter um parênteses aqui, porque aqui vai ser uma condição de vou ter duas possibilidades. Se for mais cedo que 18 horas, ou se for mais tarde que 20 horas. Então, eu só vou para academia se eu não estiver cansado e se for mais cedo que 18 ou se for mais tarde que 20. Eu não quero ir entre as 18 e a 20 porque eu sei que é o horário que está mais cheio a academia, eu não quero nesse horário, por exemplo. Como eu converto isso numa expressão matemática? Aqui eu vou comentar esse código de cima só para não conflitar com o nosso terceiro exemplo. Mas vamos lá. Então, primeiro o cansado. Vou ter aqui cansado. Começa com const. Vou para a academia. Vai ser igual a cansado. Note que aqui tem uma diferença. Aqui é se eu não estiver cansado. Quando a gente trata a álgebra booleana, a gente consegue negar valores. Porque aqui na minha frase eu estou negando o cansado. É cansado, não cansado, na verdade. Então, toda vez que você quiser negar algo, colocar um não na frente daquilo, você usa o sinal de exclamação. Ou seja, se cansado for false, o não cansado é true. Se cansado for true, o não cansado é falso. Então, a exclamação antes de um valor booleano, você está invertendo o valor dele. Então, se eu não estiver cansado e o nosso I a gente já sabe que é esse duplo e comercial, aqui eu vou abrir parênteses, porque ou é um ou é o outro. Então, aqui é antes 18 horas ou, já viu o ou também aqui, pós 20 horas. Então, eu tenho três condições. Você vê que dessas duas é um ou e nessa daqui é um i. Então, vamos representar isso em outras variáveis. O cansado. Aqui eu não preciso botar o não cansado, porque eu estou definindo uma constante. Eu não posso fazer a negação aqui. Depois de definir, sim, que eu posso colocar a negação. Então, o cansado, por exemplo, seria false. Então, outra condição seria antes das 18 horas, seria true. Então, não tenho como, na lógica, não tenho como ser antes das 18 e pós 20 true ao mesmo tempo, né? A hora ela é única. Então, pós 20 horas seria false. Vou apagar aqui. Pós 20 horas seria false. E aí vamos converter isso na equação matemática, né? Então, eu tenho inicialmente o cansado, tá como false. Então, ele é zero. False, a gente sabe que false é zero. Só que eu estou negando isso daqui. Então, esse não cansado aqui, ele equivale a 1. Quando eu faço esse não aqui com uma exclamação, eu não estou mudando o valor aqui diretamente. Se eu dar um console log, se eu colocar isso daqui e logo depois dar um console log em cansado, ele vai continuar mostrando falso. Eu só estou mudando exatamente nessa situação aqui. Ele não altera o valor real da constante cansado. Então, cansado é false, eu estou negando ele. O false é zero, então se eu negar vira true e o true é 1. O i, a gente já viu que é uma multiplicação. Aqui um parênteses também vira um parênteses. E aqui, antes das 18, está como true, então vira 1. Ou a gente sabe que é uma soma. Pós 20 está como false, então vira um zero. Qual é o resultado disso daqui? A gente tem primeiro que está dentro do parênteses. A gente vai ter 1, que é 1 mais 0. E depois, fora do parênteses, 1 vezes 1. E aí, o resultado disso vai ser 1. Então, na minha saída, o resultado vai ser true. É isso, fazendo um console.log aqui. Console.log, vou para a academia, executar isso daqui e já me dá true. E aí a gente pode fazer algumas mudanças, por exemplo, se eu mudar o cansado para true, o que acontece aqui? Vamos copiar essa mesma frase, esse mesmo comentário. Aqui, em vez de ser 1, ele vai virar 0. E é aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho uma multiplicação de algo que é 0, não importa o que eu tenho aqui. Eu posso ter true e true, inclusive. Se eu multiplicar por 0 alguma coisa, aquilo sempre vai ser 0. Então vai ser 0 vezes 1, que no final vai dar 0. E aí o true,
ele se torna false. Vou executar isso novamente. False. Outra circunstância aqui seria se eu tivesse true, na verdade false no cansado para virar true. E tivesse false, false. Aqui é um caso que não refletiria um caso real, porque na verdade refletiria que seria 17, seria às 19 horas, por exemplo. Se fosse 19 horas, então não seria nem antes da 18, não seria nem pós 20. Então teria algo da seguinte forma: 1, porque o cansado é falso, só que eu estou negando, aí vira 1, é não cansado. E aqui eu teria 0 mais 0. Isso dá igual a 1 vezes 0. Como eu falei, se eu multiplicar algo por 0, o resultado é 0. E aqui vai ser false. Então vamos testar esse caso. Eu não estou cansado. Então era na verdade começa com 0 porque é falso, só que eu estou negando, então ele vira 1. 1. E o antes das 18 é falso e o pós 20 horas também é falso, ou seja, 0 e 0. Eu tenho 1 vezes 0, 0, resultado falso, dá 0, que é falso. Então tá aqui o resultado e é falso. Você pode estar pensando que isso é algo complexo, que isso é algo difícil. À primeira vista pode parecer sim um pouco complexo, um pouco difícil, mas eu recomendo muito que, se você achou complicado, da primeira vista você não conseguiu entender muito bem alguma coisa, pega esse vídeo, volta, assiste de novo do começo. Eu sei que não é algo que parece muito trivial, é um pouquinho complexo, mas é interessante que você entenda isso antes da gente avançar para a próxima aula, quando a gente vai falar de condicionais. Porque condicionais a gente vai se basear na álgebra booleana para poder definir as nossas condições e controlar o fluxo do código. Então, se não conseguiu entender nessa aula, reveja, paciência normal, não conseguiu vendo uma vez só. Então tenha calma, reveja o vídeo, pare um pouquinho, pense, e aí depois vamos para a próxima aula.